Olá! Seja bem-vindo à mais nova edição do projeto Letras em Foco. Bom, nesse primeiro momento, convidamos a primeira comunicadora da tarde, a Ana Paula Silva de Sá, com a pesquisa Concordância Verbal de P4, um estudo sociolinguístico do falar dos moradores da Praça 14 de Janeiro, da cidade de Manaus. Ana Paula é mestranda do programa de pós-graduação em Letras da UFAM, com ênfase na área de teoria e análise linguística, e atualmente ela é voluntária num projeto para a história do português do Amazonas. Ana Paula, você terá 15 minutos para a sua apresentação. Olá, boa tarde. Eu me chamo Ana Paula Silva de Sá e o nome do meu estudo é Concordância Verbal de P4, um estudo sociolinguístico do falar dos moradores da Praça 14 de Janeiro da cidade de Manaus. Quais são os objetivos da minha pesquisa? Bem, o objetivo geral é investigar a variação na concordância verbal de P4 na fala dos moradores da Praça 14 de Janeiro. E os específicos são analisar como é produzida a concordância verbal de P4 na fala dos moradores e identificar os grupos de fatores linguísticos e extralinguísticos que condicionam a variação na concordância verbal de P4. E qual é a fundamentação teórica? Todo o trabalho foi fundamentado a partir da teoria da variação e mudança linguística de Labov, e optamos por utilizar uma nomenclatura baseada em Amaral, para dividir as quatro variantes estudadas, que são menos canônica, nós ama, mais canônica, nós amamos, canônica, a gente ama, e não canônica, a gente amamos. Além disso, foi preciso voltar a estudos anteriores para saber mais sobre o fenômeno. Estudamos sobre concordância verbal do português brasileiro e expressão pronominal de P4. Sobre a concordância, estudamos sobre Silvio Carvalho, Davey Campos Antoniassi e Lucchesi. E sobre a expressão pronominal de P4, tivemos Brustolin, Vitório, Camacho e Silva. Agora, por que a expressão pronominal de P4? Porque das variáveis controladas nesses estudos era a concordância verbal, o que auxiliou no nosso entendimento. E dos procedimentos metodológicos. O corpus foi constituído por 6 informantes moradores da Praça 14 de Janeiro, e os critérios para a seleção desses informantes eram que a escolaridade fosse, que eles tivessem escolaridade até o ensino fundamental 2, que tivessem nascido e morado no bairro e não ter se afastado do bairro por mais de 10 anos, e que os pais desses informantes também fossem da Praça 14. E os dados foram coletados por meio de entrevistas sociolinguísticas na disciplina optativa Tópicos Especiais em Linguística 18, Sociolinguística, do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFAM, no ano de 2019. Quais foram os fatores de grupos de fatores controlados? Os linguísticos, saliência fônica, mais sílabas ou menos sílabas de acordo com o verbo, distância do sujeito em relação ao verbo, se havia algum elemento entre o sujeito ou o verbo que fizesse interferência na concordância, e tempo verbal, presente, passado e futuro. E os extralinguísticos foram faixa etária 18 a 35 anos, 36 a 55 anos e 56 em diante, e sexo, homem e mulher. Análise e discussão dos resultados. A análise de dados foi feita a partir do programa Goldvarb-X e transcreveram-se 166 dados da variável concordância verbal de P4. E a variante que foi mais utilizada pelos moradores foi a canônica. Exemplo, a gente procurou, com 62,7%. Em seguida veio a mais canônica, nós conhecemos como oratório, com 33,7%. E por último veio a variante menos canônica, nós participamos, com 3,6%. É uma observação importante. A variante menos canônica, ela foi excluída das demais rodadas, porque na primeira rodada, a rodada de porcentagem, houve um knockout, ou seja, não houve variação. Houve 0% ou 100% dessa variante nas variáveis faixa etária e distância do sujeito em relação ao verbo. E a variante não canônica, a gente amamos, foi excluída da análise dos dados porque ela não apresentou nenhuma ocorrência, não teve nenhuma ocorrência entre os moradores da Praça 14 que foram entrevistados. Aqui nós observamos a distribuição, o gráfico sobre a distribuição da concordância verbal de P4 na Praça 14. Podemos observar que a que mais aconteceu foi a canônica, né, com 62,7%, em seguida da mais canônica, com 33,7%, e por último a menos canônica, com 3,6%.
De acordo com Coelho, a expressão pronominal de P4, a gente, pode estar cada vez menos utilizada. Ou seja, pode-se sugerir que a forma canônica esteja sendo utilizada por não ser considerada tão estigmatizada, apesar de não estar totalmente ligada à norma padrão da língua portuguesa. Mas também pode ser que o informante utilize a forma gente para evitar a expressão pronominal nós. E, consequentemente, ele vai evitar a forma menos canônica, nós ama. Análise dos grupos de fatores. Na rodada estatística, foram rodadas as variantes canônica e mais canônica, que foram a que tiveram um percentual maior. A aplicação da regra foi a variante canônica, a gente ama, por ser a maior, né? A que os informantes fizeram mais vezes, com 62,7%. E ao fazer a rodada do peso relativo das variáveis independentes, observou-se que os grupos de fatores linguísticos não foram relevantes, então eles foram descartados. Diferentemente dos fatores extralinguísticos, que os dois que foram controlados se mostraram relevantes. Em primeiro lugar, a faixa etária e em segundo lugar, sexo. Observamos agora aqui uma tabela que diz respeito à frequência e probabilidade da variante canônica segundo a variável faixa etária. O que diz nessa tabela? Diz que a faixa etária de 18 a 35 anos foi a que mais favoreceu a aplicação da regra, com 0,85 de peso relativo, em seguida da terceira faixa etária, com 8,81 de peso relativo. E observamos também que a faixa etária intermediária, de 36 a 55 anos, foi a que menos favoreceu a aplicação da regra, com 0,3. Aqui nós temos um gráfico que conseguimos visualizar melhor como é que se comporta a variante canônica em relação à faixa etária. Podemos observar que a primeira faixa etária, de 18 a 35 anos, teve 96% dos casos. Depois, tem uma queda para a faixa etária intermediária de 36 a 55 anos, com 53% dos casos. E, por último, na faixa etária mais avançada, de 56 anos ou mais, teve 96% dos casos. Ou seja, não há um padrão linear, há um padrão curvilinear. E, provavelmente, há um motivo para que esses informantes da faixa etária intermediária não façam tanto o uso da canônica, o uso de a gente ama. Nesse caso, é possível perceber que a faixa etária intermediária desfavorece a canônica e pode ser que seja por conta da inserção no mercado de trabalho. Os mais novos e os mais velhos favorecem o uso de a gente ama, evidenciando mais ainda que a faixa etária de 18 a 35 anos ainda não está trabalhando ou não está no ambiente formal, e a de 56 anos ou mais já está saindo desse momento da vida e optam por utilizar a variante canônica. Molique e Braga apresentam também esse padrão curvilinear, que é um padrão curvilinear em os grupos extremos. Os jovens e os velhos apresentam o mesmo comportamento, contrastando com a população de meia idade. Pode-se dizer que a variação entre as formas canônica e mais canônica é uma variação estável, ou seja, não se trata de um padrão linear, mas sim um padrão curvilinear, de acordo com Molique e Braga. Aqui nós temos a influência da variável sexo em relação à aplicação da regra. O que diz nessa tabela? Observa-se que as mulheres favorecem a aplicação da regra com 0,92 de peso relativo, já os homens desfavorecem, com 0,16 de peso relativo. Apesar da variante canônica, a gente ama não ser considerada, como eu já disse, uma variante padrão da língua portuguesa, pode ser que ela não seja considerada tão estigmatizada assim. E por ela não ser considerada como estigmatizada, as mulheres utilizam mais essa variante. Já os homens favorecem a variante mais canônica, nós amamos. Pode não haver um status de prestígio e estigma em relação a essas duas variantes. A canônica a gente ama e a mais canônica a gente amamos. E por que pode não haver? Todos os informantes que foram entrevistados, eles são do ensino fundamental 2. Então, pode ser que eles ainda não tenham essa distinção de dizer que essa daqui é a mais formal e essa daqui é a menos informal. Para isso, nós fizemos uma correlação das variáveis faixa etária e sexo. E o que diz essa tabela dessa correlação? Os homens de 36 a 55 anos foram os que menos utilizaram a variante canônica, a gente ama, com 34%. Pode-se supor que os homens dessa faixa etária tendem a não fazer uso dessa variante por conta da inserção no mercado de trabalho, optando por utilizar a variante mais canônica, nós amamos. Molique e Braga apontam um estudo feito por Chambers e Trugel
da variável NG, através de tempo aparente em Northwich, na Inglaterra. E nesse estudo, observou-se que o uso da velar standard aumenta no momento em que os informantes entram no mercado de trabalho e volta a cair assim que eles se aposentam. No caso da concordância verbal de P4, nesse artigo, acontece de forma idêntica em relação aos homens. No que diz respeito às mulheres, observamos que tanto a faixa etária intermediária quanto as da terceira faixa etária usam de forma categórica a forma canônica, a gente ama, ao passo que a da primeira faixa etária já trazem na sua fala também a forma mais canônica, nós amamos, embora que o percentual seja baixo, só com 5%. Desse modo, correlacionando o sexo e faixa etária, observamos um indício de mudança em curso ao verificar os dados das mulheres, liderando o uso da forma mais canônica, né, apesar de ser só com 5%. No entanto, os homens notamos uma variação sociolinguística estável. Por quê? Porque os homens mais jovens lideram o uso da canônica da mesma forma que os homens também mais velhos fazem bastante uso da forma canônica. E o que seria necessário para a gente ter conclusões um pouco mais melhores sobre a pesquisa? Uma ampliação em relação a correlacionar a profissão dos entrevistados e também o papel social dos homens e das mulheres do bairro investigado, para ver se de fato tem uma relação com isso. As considerações finais. Bem, como já dito, a variante canônica a gente ama da concordância verbal de P4 foi a mais utilizada pelos moradores da Praça 14 de Janeiro. Os objetivos da pesquisa foram alcançados, foram descritas as variantes que são mais utilizadas na fala dos moradores do bairro. Além disso, também foram observados os grupos de fatores linguísticos e extralinguísticos que influenciam nessa variação. Das variáveis independentes controladas, somente faixa etária e sexo foram selecionados pelo programa Goldvarb-X, e é interessante também ressaltar que esse estudo contribui para o aumento de informações acerca dessa variável no português brasileiro. Essas são as minhas referências. Muito obrigada. Agradecemos à professora Ana Paula pela sua exposição. E lembrando que as perguntas serão feitas no final das comunicações, mas já podem ser escritas no chat. Bom, passamos para a próxima comunicação, o Renato Albuquerque de Oliveira, com a pesquisa A Percepção na Construção do Sentido em Tristes Trópicos. Algumas notas sobre sensorialidade, sinestesia e memória. Renato Albuquerque de Oliveira é mestrando em semiótica num programa de pós-graduação em semiótica e linguística, em linguística geral da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. É membro do grupo de estudos semióticos da mesma universidade. E passamos a palavra para o professor Renato. Renato, você terá 15 minutos para a sua apresentação. Como a Liane disse, eu sou o Renato, e ela já fez a apresentação, e o título da minha fala é A Percepção na Construção do Sentido em Tristes Trópicos. Algumas notas sobre sensorialidade, sinestesia e memória. Primeiro eu vou falar um pouco sobre o corpus da minha pesquisa, né? Eu analiso um livro chamado Tristes Trópicos, que foi escrito pelo antropólogo francês Claude Lévi-Strauss. Foi escrito em 1955 e lançado primeiro na França pela editora Plon. Só um minutinho. Esse é um livro em que um pouco diferente da obra desse antropólogo, ele tem um teor mais subjetivo na sua fala, porque ele fala justamente de memórias que ele teve de momentos em que ele fez pesquisa de campo, principalmente aqui no Brasil, né? Então ele tem uma característica mnemônica bastante forte, diferente dos outros trabalhos dele, que pelo menos de um ponto de vista estético, tem uma questão bastante científica impregnada. Então, é interessante que tem todo um ar de subjetividade presente nessa obra e que traz cargas e cargas de memória que é do interesse da minha pesquisa, né? Bom, agora eu vou falar de alguns pressupostos teóricos e epistemológicos para a realização da minha análise, né?
Bom, eu vou falar sobre esses critérios teóricos e no final da minha apresentação eu vou é, fazer uma pequena análise de um trecho de Tristes Trópicos, né? Bom, a primeira questão relevante é que, é, é que se coloca como importante a gente pensar algumas relações entre a sinestesia e ela sendo uma das pré-condições da significação. É um princípio epistemológico mais básico na linha de pesquisa que atuo, que é a semiótica discursiva, de que a realidade é impossível de ser apreendida sem que primeiro haja alguma mediação da linguagem. É só através da linguagem que a gente pode, em algum sentido, falar do real, dizer sobre o real. E esse real, como ele é nunca possível de ser apreendido em si, ele é construído como um simulacro através da linguagem. E linguagem, eu digo aqui, não me refiro apenas à língua, né? Como um pressuposto básico da teoria que eu fundamento na pesquisa, a linguagem é qualquer sistema que possibilite a comunicação humana. Então, não só o português ou alguma outra língua é linguagem. Os movimentos corporais também é uma forma de linguagem, uma pintura é linguagem, dança é linguagem, qualquer coisa que é possível estabelecer um processo de comunicação é considerado uma linguagem. E é através da enunciação que esse sistema virtual, que é a linguagem, ela é colocado em prática. É a partir dela que eu estabeleço uma comunicação com o meu enunciatário. Então, é a partir da enunciação que eu consigo construir esse simulacro da realidade, né? E, e uma característica interessante desse real, que digo, que é impossível de ser apreendido em si, é que ele é sentido pelos sujeitos como se os sentidos físicos, o tato, a audição, a visão, o paladar e o olfato, como se os sentidos físicos estivessem amalgamados, estivessem todos em sincronias, eles fossem sentidos todos em simultaneidade. Por isso, o antropólogo, desculpa, o semioticista Claude Silberberg coloca que a sinestesia seria algo que permite uma orientação e a emergência do sentido enquanto significação. E levando isso adiante, a gente entende que é através da percepção que a gente constrói uma ponte, um elo entre esse real, esse mundo externo, e a subjetividade do sujeito. Então, através da percepção que os sentidos físicos são, digamos, depurados e transformados em um momento posterior em sentido, de novo, em sentido da significação. Bom, tendo essa base epistemológica, também é importante para a nossa análise pensar em como, através da linguagem, é necessário um certo uso da persuasão para poder que ela tenha alguma eficiência, eficácia na comunicação, né? Quando eu digo persuasão, eu não digo num sentido senso comum, que às vezes a gente entende de obrigar alguém a fazer algo. É uma coisa muito mais simples. A persuasão seria o convencimento, convencer alguém de algo, independente de como esse convencimento se dá. Aqui, especialmente, a gente está tratando de aspectos linguageiros do convencimento, né? Mas é a partir dessa estratégia persuasiva que a gente pode construir uma verdade. É um processo de veredicção que pode ser feito através da enunciação. Então, assim, é uma coisa muito simples essa ideia de construção de verdade que eu digo, e de persuasão. Por exemplo, no início da minha fala, eu disse que meu nome é Renato, né? E vocês, de pronto, acreditaram que, de fato, meu nome é Renato. Poderia ter falado qualquer outro nome e vocês acreditariam.
é uma coisa muito mais simples do que parece. E essa construção de verdade se dá a partir de efeitos na enunciação. Então, como eu, por exemplo, fui anunciado como Renato já antes pela Liliane, já tinha um indício mais forte de que meu nome de fato era esse, né? É apenas um exemplo para deixar um pouco mais claro. E pensando nessa importância de entender como nos enunciados é possível a construção de uma verdade, como é possível persuadir um enunciatário, é muito interessante pensarmos um pouco sobre retórica, né? Porque, como diz Aristóteles, a retórica é justamente a faculdade de considerar em cada caso o que pode ser eficiente na persuasão. Então, a retórica estuda como no discurso essa persuasão se dá de uma melhor forma. E entre os aspectos que a retórica aborda nos discursos, a antropologia, pelo menos para a minha pesquisa, ocupa um lugar especial, porque ela é o estudo de como essa persuasão se dá a partir de construção de imagens. Como em um texto eu construo imagens e essas imagens podem se tornar, pelo menos em um sentido interpretativo, essas imagens podem se tornar reais ou pelo menos veredictadas, né? Elas podem ser entendidas como vivas, posso sentir essas imagens. Bom, e o outro aspecto teórico que eu vou falar é sobre a questão da memória ser algo possível de ser discursivizado. Então, aqui eu vou falar um pouco sobre como a gente pode pensar a memória enquanto esse instrumento de persuasão e como a construção dela enquanto discurso pode afetar um enunciatário e ele sentir que, de fato, o que eu estou falando é algo considerado como uma coisa que eu vivenciei outrora. Bom, vamos pular aqui. Para basear a minha análise, eu utilizei esses dois conceitos da cientificista Mariana Barros, né, que é o conceito de memória do acontecido e memória acontecimento. A memória do acontecido é como se fosse um enunciado em que a memória que está sendo contada, ela está acabada, geralmente é bem identificada que é algo que está sendo contado no passado, que é como se fosse uma ficha de arquivo em que eu descrevo com detalhes, não vivos, mas detalhes que falem que o que está sendo contado é algo do passado. E o outro conceito que ele faz parte, a memória acontecimento, funciona de forma diferente. É uma forma discursiva em que um enunciador constrói uma memória em que ele tenta afetar o enunciatário, dizendo que essa memória, por mais que a gente entenda que é uma memória, mas que ela esteja acontecendo no mesmo momento em que o leitor está lendo o texto. É como se fosse uma espécie de flashback em que a gente vivencia junto com o enunciador esse momento do passado. Então, tem uma ilusão referencial de ela estar sendo contada em um tempo presente, por exemplo. E assim, apesar de serem conceitos, eles formam um par e formam um espectro entre si, né? É muito difícil a gente encontrar esses conceitos de forma pura nas nossas análises, mas a ideia no uso desses conceitos é que a gente encontra textos que tendem mais a um ou tendem mais a outro, então vai ser mais aproximado um ao outro. E a hipótese nossa é que, especialmente quando a gente fala sobre o conceito de memória e acontecimento, que há uma tendência muito forte em um enunciador construir um texto em que
há uma espécie de volta à sinestesia daquele momento que ele vivenciou no passado. Então, geralmente esse tipo de texto tem uma construção em que elementos sensoriais são evocados, a fim de tentar construir justamente esse efeito de vivenciar durante a leitura aquilo que o enunciador vivenciou outrora. E é por isso que a gente vai ter um cuidado especial, pelo menos aqui nessa apresentação, com esse conceito, porque vou trazer um exemplo a seguir, perdão, trazer um exemplo a seguir em que há uso de uma forma discursiva em que isso se apresenta de forma bastante ressaltada. Bom, eu vou ler um trecho aqui de Tristes Trópicos. Nesse trecho, a Levi-Strauss está navegando a bordo de uma canoa, tem um modelo específico que é chamada de piroga. E vou ler aqui para vocês. Deixamos os remadores escalonar os ritmos recomendados. Primeiro, uma série de pancadinhas. Pluf, pluf, pluf. Depois, a entrada no rio, em que duas batidas secas na beira da piroga se intercalam entre as remadas. Tra, pluf, tra, tra, pluf, tra. Por último, o ritmo de viagem, em que o remo só mergulha uma vez em duas, reduzido, na próxima vez, a uma simples carícia à tona, mas sempre acompanhado por uma batida e separado no movimento seguinte por outra. Tra, pluf, tra, sh, tra, tra, pluf, tra, sh, tra. Assim, os remos expõem alternadamente a face azul e a face laranja de suas palhetas, tão leves que cruzam o rio e fazem cintilar todas juntas a cada curva. Perdão, eu pulei um trecho. Assim, os remos expõem alternadamente a face azul e a face laranja de sua palheta, tão leves sobre a água quanto o reflexo, ao qual parecem reduzidos os grandes voos de araras que cruzam o rio e fazem cintilar todas juntas a cada curva seu ventre dourado ou seu dorso azul. O ar perdeu sua transparência da estiagem. De madrugada, tudo se confunde numa densa espuma cor-de-rosa, neblina matinal que sobe vagarosamente do rio. Já faz calor, mas aos poucos esse calor indireto se define. O que era apenas uma temperatura difusa, torna-se sol queimando em tal parte do rosto ou das mãos. Começamos a saber por que transpiramos. O cor-de-rosa ganha matizes, surgem ilhotas azuis. Parece que a neblina se enriquece ainda mais quando tudo o que faz é dissolver-se. Bom, é interessante nesse trecho que o tempo verbal é predominantemente no presente, então cria um efeito de sentido de estar a ação sendo passada ao mesmo tempo em que a leitura se faz. E mesmo os tempos no pretérito não são um pretérito anteriores à ação que se passa, então é um passado em que se refere a esse passado que eu, como leitor, vivenciei durante essa leitura. Mas eu acho que o que é mais interessante desse exemplo é o uso bastante reforçado de elementos sensíveis, de elementos sensoriais. E tem uma construção que no final do texto nos arrebata e nos dá uma sensação de estarmos vivendo uma experiência sinestésica, né? Primeiro que a gente tem no plano da expressão, por exemplo, o uso de onomatopeias para tentar construir um simulacro dos sons que os remos causam durante o movimento dessa canoa. Também a gente vê elementos de ordem da imagem visual. Por exemplo, quando ele descreve as cores dos remos ou as cores das araras. Também a cor da neblina se faz presente. E também elementos táteis, quando ele coloca o sol que queima eles se percebe. E eles, assim, a gente também, se a gente está imerso nessa memória, a gente percebe o calor do sol porque suamos. Tem uma outra questão que dá uma camada mais de sensibilização. Tá dando meu tempo já, Liliane?
Você terá 2 minutos para as considerações, tá bom? Perfeito. Tô bem no fim, vou levar menos de 1 minuto. E aí, eu estava finalizando mesmo, tem uma outra camada de acréscimo de elementos sensíveis, que é através do uso de fotografias para enriquecer. É um estímulo sensorial e visual para a construção da cena, que é que ele, com essa fotografia, ele descreve justamente a piroga, que é essa canoa grande, e o estilo de remar que é feito com ela. Bom, eu espero ter trazido algumas reflexões sobre essas questões do uso da memória e como a gente pode enriquecer um texto a partir de elementos sensíveis, trazendo esse exemplo de tristes trópicos. Essas são minhas referências bibliográficas e eu agradeço por ouvirem aqui e espero ouvir agora as outras apresentações. Agradecemos o professor Renato pela sua contribuição e convidamos agora a professora Gisele Mendes Salini para que também sua exposição com a pesquisa Origem do Mundo, uma história cultural da vagina ou a vulva, o patriarcato de Liv-Strauss, né? Uma abordagem semiótica. Gisélia Mendes é mestranda no programa de pós-graduação em Semiótica e Linguística Geral pela Universidade de São Paulo. Atualmente faz parte do grupo de estudos em poéticas experimentais da mesma universidade. Professora Gisele, você tem 15 minutos para sua exposição. Obrigada. Boa tarde a todas e todos. Eu sou a Gisélia, eu sou mestranda do programa de semiótica da USP e eu sou ingressante, então entrei no mestrado esse ano e devido à pandemia minha pesquisa ela ainda está no estágio inicial. Então o que eu vou apresentar para vocês hoje não são ainda resultados, mas sim a perspectiva do que eu pretendo desenvolver no próximo ano. Bom, antes de falar do que eu pretendo pesquisar, eu gostaria de apresentar o corpus para vocês. Então, eu analiso esse quadrinho, A Origem do Mundo, uma história cultural da vagina ou a vulva versus o patriarcado, da sueca Liv Strauss, que é uma novela gráfica que se propõe a fazer uma crítica à forma como foi, ao longo da história da humanidade, tratada a questão da sexualidade feminina. E o quanto esse estudo da sexualidade feminina, ele foi defasado com relação à sexualidade masculina, e o quanto essa problemática dessa falta de estudo contribuiu para o apagamento de vários aspectos da vida da mulher, né, e o quanto que isso contribuiu para o controle de corpos femininos, e o que isso ainda ressoa nas mulheres na atualidade. A minha pesquisa ela vai, então, ter aí esse aporte teórico da semiótica, mas também da filosofia e da análise do discurso. Então, eu vou usar como os principais autores, na semiótica, o Greimas, o Floch, o Fiorin e o Landowski, e na análise do discurso, eu vou falar bastante de linguagem, então vou utilizar o Jaroslav e o Manguenot, e para tratar das questões de filosofia, eu vou trabalhar bastante com a Butler, com o Foucault, com a Simone de Beauvoir, com a Silvia Federici e com o Marx. Então, essa vai ser a estrutura da minha pesquisa. Então, a minha pesquisa, atualmente, ela está dividida em 3 grandes capítulos. O primeiro é o capítulo onde eu vou tratar das questões da sexualidade, então é o capítulo onde a minha base teórica vai ser a filosofia e a análise do discurso. Então, o que eu pretendo analisar nesse quadrinho são as estratégias enunciativas da autora na construção de sentido. Então, esse é um quadrinho experimental onde ela utiliza diversos recursos para a construção desse sentido, e eu quero analisar esses mecanismos dentro do que ela se propõe, né, dessa crítica a esse estudo defasado da questão da sexualidade feminina, e da questão desse controle de corpos, do controle dos corpos femininos com relação a essa política. Bom, então, tópicos que eu quero abordar no meu primeiro capítulo é o discurso opressor em torno da sexualidade feminina, os estudos biológicos em torno do apagamento
da genitália sexual feminina. Isso porque, durante o quadrinho, ela vai falando sobre a questão do que a gente costuma chamar de genitália feminina. Então, ela questiona muito essa questão de nós não nomearmos, de fato, a genitália feminina. Então, de soar até estranho para algumas mulheres a palavra vulva, e a gente se referir sempre como vagina, e ter esse apagamento da palavra vulva, né? E o quanto esse apagamento da palavra vulva ressoa também em um apagamento estético, né? Então, ela remonta essa questão desse apagamento lexical também nessa questão de mulheres que recorrem a cirurgias plásticas para diminuir o tamanho dos pequenos lábios ou dos grandes lábios, em torno de uma estética mais infantilizada. Então, ela vai também abordar essa questão desse apagamento lexical e o quanto ele reflete também na autoestima feminina. Então, a sexualidade e o controle de corpos no discurso patriarcal capitalista, um olhar para as definições de gênero e sexo, os papéis de gênero do que é esperado dentro da mulher socialmente e a partir principalmente do seu comportamento sexual, a orientação sexual e o discurso de ódio contra as mulheres, a organização sexual do trabalho e a transição do feudalismo para o capitalismo e a caça às bruxas, que também são temas bem sensíveis à obra e que ela aborda no decorrer dos capítulos. Então, ela faz aí todo esse estudo de como que foi tratada essa sexualidade ao longo da história. Ela, inclusive, inicia o quadrinho falando sobre homens que se interessaram demais pelo que a gente convencionalmente chama de genitália feminina. Então, ela usa esse termo que costumamos chamar de genitália feminina, justamente para provocar o leitor com relação a essa falta de conhecimento do tema. E ela vai, ao longo da obra, utilizando vários recursos para tornar o discurso dela creditado, né? Então, ela vai utilizar fotografias, como a gente pode ver na prancha que eu coloquei aqui ao lado. Ela é uma quadrinista, ela poderia desenhar, mas ela opta por colocar aí a fotografia que vai ter essa ilusão, né, dessa representação da realidade. Ela utiliza muitos prints de posts o tempo todo como se ela quisesse deixar para o outro a responsabilidade do que ela está falando. Então, ao invés de falar ele disse, ela mostra o outro dizendo. Então, ela usa muito esse recurso também do discurso direto. Então, ela dá voz para as personagens. Ela tem a narração também, mas é feita de uma outra forma. E tem toda a questão da plasticidade, né? A história em quadrinho é uma obra sincrética. Então, além dessa questão do discurso, que é onde é a base da minha pesquisa, também eu vou analisar essa questão da plasticidade, né? Então, a questão topológica, a questão cromática, principalmente. Essa é uma obra majoritariamente monocromática, mas o centro da obra é colorida, né? E quando ela vai tratar da questão da menstruação, ela utiliza muito o recurso da cor vermelha. Então, a única cor que aparece na parte monocromática é o vermelho. Então, ela faz essa questão para chamar a atenção, né? A própria capa do livro, ela traz essa questão da menstruação e do vermelho bem forte, né? E ela vai remontando isso também ao longo da obra e da análise dela. Então, esse seria o meu primeiro capítulo. Então, ele vai ter uma base mais filosófica, mas eu vou utilizar também a análise do discurso para que a gente possa ter aí essa questão do discurso bem estabelecida e para que o trabalho ele não fuja, né, da questão linguística e semiótica, né, ele fique aí na análise desse discurso dentro da obra, dentro do que ela está se propondo a nos levar a refletir. E aí eu passo... Oi? Célia, você terá 5 minutos, tá? Tudo bem. E aí eu passo para o segundo capítulo, que é o capítulo da análise semiótica, onde eu vou analisar as estruturas discursivas para essa produção de sentido. Então, eu passo por uma análise do percurso gerativo do sentido na obra, pelos 3 níveis. Então, eu começo pelo nível fundamental, narrativo e discursivo. Vou me ater bastante na questão dos temas e figuras que a obra propõe. A obra favorece bastante a análise dos temas e figuras. Também tem a questão do semissimbolismo com relação ao cromatismo da obra. E nas estruturas plásticas, eu vou cotejar com o plano de expressão e também pretendo abordar, se eu conseguir, né, porque
bastante coisa, falar também um pouquinho sobre a semiótica das paixões. E aí eu passo para o último capítulo, que vai falar sobre o experimentalismo como um instrumento de resistência, né? Esse quadrinho, ele é um quadrinho experimental, então ela utiliza vários recursos que fogem aí do que é esperado para o gênero novela gráfica, né? Então, o quanto esse experimentalismo é utilizado na obra como um instrumento mesmo de resistência, de colocar o seu discurso enquanto um discurso de resistência, um discurso que vai aí questionar, né, essas estruturas sociais e até mesmo biológicas, por conta dos estudos que eram feitos e que são feitos com relação ao corpo e sexualidade feminina. E aí tem alguns aspectos que são mais teóricos que eu vou tratar dentro desse capítulo, que é a questão das ancoragens verbais, a referência bibliográfica que ela incorpora no fluxo da leitura. A gente pode ver aqui no início dessa prancha, que no cantinho direito tem um retângulo e ela coloca ali uma referência bibliográfica. Então ela coloca o tempo todo, ela incorpora no fluxo de leitura essas referências bibliográficas, ao invés de colocá-las ao final do texto. Então, o contrato de verossimilhança, que ela também vai firmando com esse leitor pressuposto, a questão do simulacro, né, do que foi entendido, do que foi construído socialmente enquanto genitália feminina, enquanto sexualidade feminina, e também a questão da intertextualidade. O próprio nome da obra já tem uma intertextualidade também. Então, basicamente, essa é a estrutura da minha pesquisa. Aqui eu coloquei só mais ampliado duas pranchas que estavam lá no meio da apresentação, para que vocês possam visualizar melhor. E agradeço muito o convite da Granplexa para apresentar o trabalho e agradeço muito a vocês por me ouvirem. Obrigada. Agradecemos à professora Gisélia. E agora teremos a comunicação da Gisele Caroline França Guimarães, com a pesquisa Mulher na Contemporaneidade, característica do riso na conquista, de Luiz Vitella. Gisele Caroline França é mestranda em Serviço Social e Sustentabilidade da Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas. E passamos a palavra para Gisele Caroline. Você terá 15 minutos para a sua apresentação. O título na verdade, um artigo que foi publicado na revista Decifrar, quando eu ainda era aluna de Letras de Língua Portuguesa, né, da UFAM. E o título é Características do Riso na Contística, de Luiz Vilela. Eu sou a mestranda Gisele Caroline França Guimarães. Então, pretende-se nesse artigo, né, analisar o conto Calor, de Luiz Vilela, né, presente em seu livro A Cabeça, né, de 2002, a partir, né, das características do riso teorizadas por Henri Bergson, apresentadas na obra O Riso, de 1987. Né, e propõe-se, né, compreender a temática social apresentada, né, no contexto vileliano, o aliciamento de crianças e adolescentes em seu âmbito familiar, né, e desse modo, por meio de uso de xis, piadas, metáforas, né, trocadilhos, o autor ele nos leva ao risível, né, um riso que nos reporta uma reflexão, né, da sociedade na qual vivemos. Então, bom, só trazendo mais um pouco, né, desse resumo. Então, discursar os conceitos do riso em Bergson a partir de um riso, né, no que tangia a caracterização do ato de rir. Então, segundo esse teórico, o riso ele apresenta, né, certas características, né, peculiares, como a insensibilidade, a mecanicidade dos atos, de gesto, né, do caráter, assim como a distração, né, entre outras questões relacionadas ao cômico, né, que serão expostas posteriormente. E na Contística, de Luiz Vilela, ele nos leva a percepção e análise crítica da realidade, né, por meio do cômico. Né, apresenta-se assim a sociedade frente a um espelho, né, diante de si mesma. E nesse artigo serão abordadas as temáticas cotidianas, né, presentes no conto Calor, e a partir disso iremos analisar os aspectos do riso, né, conceituados por Bergson, e assim traremos criticamente a temática social, né, a que este conto nos remete. E o primeiro ponto, né, do artigo são as características do riso em Bergson. O autor ele refere-se também a outro fator, né, presente no ato do riso, que é a insensibilidade. Né? Sem essa característica, não há a presença do riso. Não se apresenta, portanto, a capacidade, né, de comover-se diante do ato risível.
E outro aspecto do riso é a mecanicidade, né, que trata-se dos comportamentos repetitivos, mecanizados, né, por meio dos costumes, dos hábitos, né, do caráter, desempenhados sem que os indivíduos se deem contas, né? Isso leva à comicidade do ato, né, para quem os observa. E nesse caso, né, as atitudes tomadas inconscientemente, né, mediante o ato mecânico, né, que por extensão tornam-se risíveis, não permite uma reflexão imediata, né, daquele que observa. Então, a isso Bergson se denomina de distração, né, que pode ser relacionada à mecanicidade, né, no caso, posto que a repetição das ações, ela dá-se de forma inconsciente, né, tornando-se, assim, algo mecânico. E um dos pressupostos, né, para a ocorrência do riso, né, é a precisão de um contexto cômico, né, que por um lado, alguém ou algo que provoque, né, a situação risível, e por outro lado, alguém que tenha presenciado o ato risível, né. Então, sendo assim, o riso ele é sempre, né, de um grupo, né, como o Bergson coloca. E para compreender, o Bergson vai colocar, né, que para compreender o riso é preciso colocá-lo em seu ambiente natural, né, que é a sociedade. E é preciso, sobretudo, determinar a sua função útil, né, que é a função social. E o riso ele deve ter uma significação, né, social. E ressalta-se ainda outra forma, né, na qual se pode perceber o efeito do riso, né, que é a comicidade de palavras, sendo que esta é vista por Bergson enquanto um artifício, né, verificável por meio de contradições, metáfora, inversão e a repetição de palavras. Bom, ainda que continuando, né, nas características do riso em Bergson, né, na posse desses conceitos, passaremos agora para a análise da contística, né, de Luiz Vilela, mais precisamente do conto Calor, né, presente no livro A Cabeça, publicado em 2002, por meio da utilização de xiste, piadas, metáforas. O texto veliliano, ele apresenta um teor, né, de criticidade à sociedade, assim como ao homem contemporâneo, né, sendo este levado ao alto do riso, né, por meio dos recursos mencionados, mesmo diante de situações, né, tratadas com seriedade. Então, assim, o conto de Luiz Vilela, ele nos leva a refletir, né, acerca de questões profundas do cotidiano, né, especificamente o aliciamento de crianças e adolescentes, presente ainda em nossa realidade social. Então, vamos para o segundo ponto, né, do artigo, que é a análise do conto Calor, de Luiz Vilela, à luz de Bergson. Então, o conto Calor, ele tem como protagonistas, né, o tio Léo e a sua sobrinha Daniela, né, que tem apenas 15 anos. E a começar por uma análise do título do conto, né, somos conduzidos a uma ambiguidade, né, entre o desejo sexual de um dos protagonistas, né, que é o tio Léo, e o clima quente do ambiente na qual estão inseridas as personagens. Como no trecho inicial, né, do conto, calor, muito calor ainda, o sol batendo na parede do quarto, mas ele agora sentia-se melhor. Você aqui é como uma brisa. Então, a cena ela se passa em um hospital, né, onde o tio Léo encontra-se internado, né, após ter passado por um procedimento cirúrgico, e recebe a visita da sua sobrinha Daniela. E com base nos trechos, né, do conto analisado, é possível afirmar que a seriedade do tema abordado, né, no conto de Luiz Vilela, acerca do aliciamento, né, da adolescente Daniela, porém esse autor ele é capaz de nos levar, né, ao cômico, tornando-nos insensível, né, diante do absurdo, isto é, do absurdo, né, tornado risível, né, quando o seu personagem ele provoca-nos ao riso, né, a utilizar, né, de uma piada para seduzir uma menina. Logo, né, isso nos faz rir, né, isso que nos faz rir, ele revela uma problemática social recorrente na sociedade, né, a ponto de nos questionarmos se isso é passível de acontecimento na realidade, né, sendo a nossa resposta positiva, né. Então, pensemos, em nossa sociedade há muitos casos de abusos sexuais de menores por familiares, né, mas como trazer à tona os conceitos do risível ao texto veriliano, se este tema ele urge no conto, né, posto que não nos parece nada engraçado e, ao mesmo tempo, rimos dele. Então, numa sociedade, né, em que a cultura do estupro ela é algo recorrente, né, fruto do patriarquismo, do patriarcalismo, do machismo, né, o contista ele faz o uso de elementos com
da comédia, né, para sensibilizar os seus leitores quanto a esses atos, né, do lugar em que vive. Pois o fato do tio Léo aliciar sua sobrinha, né, sem que a mesma, sem mesmo se dar conta, né, da situação que está sujeita, caracteriza enquanto um automatismo já instalado na sociedade, né, refletido nos personagens, em que a mulher ela é constantemente assediada e abusada, né, e seus agossos não são punidos. Daí vejamos aqui essa cena, né, mas a operação correu bem? Correu tudo bem, felizmente. E o corte foi grande? O corte, uns alguns centímetros. Você quer ver? Você está pensando em ser médica? É, estou pensando. Ele, de peito nu, afastou o lençol, depois empurrou um pouco a cueca e, cobriu rápido, o passarinho querendo fugir. Ela riu. E temos aqui a presença, né, do riso através da distração do espectador, né, como o Bergs coloca, é como se a alma tivesse se deixado, né, fascinar e hipnotizar pela materialidade de uma ação simples. Então, o espectador ele esquece um pouco do tempo da gravidade do assunto, né, da história, para rir do trocadilho que o personagem faz, né, a deixar o seu órgão genital à mostra, né, para que a menina veja. E aqui adiante vemos, né, aqui ele mostrou, o corte vai daqui até aqui. Ela ficou olhando as tiras do esparadrapo sob a gaze e a pele vermelha de mertiolate. É grande, não é? Ele disse. Ela balançou a cabeça, concordando. Voltou então a sentar-se. E mais uma vez estamos diante, né, da malícia do personagem, né, através de uma ambiguidade criada com a expressão, é grande, não é? Né, que promove-nos o riso e ao mesmo tempo revela o aliciamento da personagem, né, a qual demonstra-se vulnerável, né, diante do assédio. E aqui temos outra cena, né, que fui te mostrar uma coisa, ele disse, e você acabou vendo outra. Bom, ele disse, e se você quiser ver de novo? Eu não, ela disse, olhando assustada para o corredor. Eu acho que isso é uma coisa bonita, uma coisa entre um homem e uma mulher, entre um adulto e uma jovem, uma coisa entre um tio e uma sobrinha que se querem. Então, o tio Léo, ele faz com que a menina ela sinta-se, né, confusa em relação à afetividade que sente por ele, né, e ela demonstra certa aflição, né, de que alguém possa presenciar a cena e então culpabilizá-la. E quando, na verdade, né, uma adolescente aos 15 anos, né, de idade, ela jamais deverá ser responsabilizada pelo ato, né, porque ela não é capaz de entender as implicações, né, que esse ato ele acarreta. E no caso, né, em que temos uma sedução disfarçada de afeto, né, isso é perfeitamente aplicável. E sobre a questão da culpabilização da vítima, né, o conto ele vai evidenciar na fala da personagem Daniela, né, que é a referência a uma tia, né, que a critica quanto ao uso de suas roupas, né, como nessa cena. Já a tia Zelda é aquela fera, ela vive no meu pé. Agora ela deu para implicar com os meus shortinhos, porque essa menina não anda pelada de uma vez. Né? E na fala do tio, agora você andar pelada, sinceramente, esses shortinhos já é isso que a gente vê pelada. Então o fato da Daniela estar vestido de shortinho é considerado pela tia Zelda e pelo tio Léo, né, como motivo para ser assediada, né, que é mais um reflexo do machismo, né, incrustado na sociedade, em que a mulher ela é vista apenas como um objeto sexual, né, e subjugada a atender os desejos sexuais masculinos. E é para isso que o autor ele chama a atenção, né, contra isso que devemos nos posicionar contrários, né, esse automatismo e gesto mecanizado, né, que reproduzimos e reverberamos. E podemos ainda descrever, né, a presença... Oi. Gisele, você terá 4 minutos para finalizar, tá? Ok. Não, e na podemos verdade, ainda 3 minutos. descrever... Ok. Podemos ainda descrever a presença do cômico, né, por meio de trocadilhos, né, como quando a Daniela pergunta se o tio gostou do tênis, e o mesmo pergunta se ela gostou do seu pênis, né, como nessa cena aqui. Ela curvou-se para amarrar melhor o cadastro, depois ergueu o pé mostrando para ele. Que tal? Gostou do meu tênis? Gostei. E você gostou do meu pênis? Eu não ia perder a oportunidade de fazer esse trocadilho. Então, no que se refere à comicidade das palavras, né, o Bergson, ele afirma que obtém-se um efeito cômico,
quando se toma, né, uma expressão no sentido próprio enquanto empregado no sentido figurado, ou ainda, né, desde que a nossa atenção ela se concentre na materialização de uma metáfora, né, que a ideia expressa, ela torna-se cômica. E Vilela, ele utiliza de uma linguagem cotidiana, né, por meio de trocadilhos, de piadas, de metáforas, para aproximar o leitor dos personagens, né, causando assim um efeito risível ao que se propõe. E além disso, percebemos que o diálogo entre Léo e Daniela, ele encontra-se permeado por um tom de humor, né, de descontração, e através do riso o conto nos leva a uma reflexão sociológica, né, tornando-se necessário desconstruir o machismo que vigora, né, nos nossos dias atuais, e além de alertar, né, os seus autores contra os casos de abuso sexual de menores e de mulheres de uma maneira geral. Então é interessante, né, notarmos que há 15 anos atrás, né, Luiz Vilela ele já alertava para esse problema, e passado quase 20 anos, né, desde a publicação do seu livro A Cabeça, o debate ainda permanece, né, tão necessário. Aqui são as referências, e meu muito obrigada. Agradecemos a comunicadora Gisele Caroline pela sua participação neste evento. Eu gostei muito das comunicações de hoje. A Ana Paula ela realiza um estudo da concordância do verbo amar e da concordância pronominal nós e a gente, por meio da variação de as práticas, né, as práticas do mercado linguístico em determinados grupos sociais, aqui na cidade de Manaus, né, mais precisamente na fala dos moradores da zona sul do bairro da Praça 14. É uma pesquisa muito interessante e enriquecedora também para o mundo da sociolinguística, né, e isso me fez pensar em uma possibilidade de um estudo comparativo, viu, Ana Paula? Do uso dessas palavras com os moradores da periferia, em relação aos moradores da periferia e do centro urbano da cidade de Manaus, né? Vimos também na pesquisa de Renata Albuquerque como se dá a construção do sentido via sensorialidade, sinestesia e memória na obra Triste Trópicos de Lévi-Strauss, né? E na Gisele Mendes propõe uma análise através das escolhas discursivas, plásticas e verbais, como dominação no seio social na obra A Origem do Mundo, uma história cultural da vagina ou da vulva do patriarcado de Lévi-Strauss, não é isso? E Gisele Caroline, que buscou analisar a característica do riso, né, na contista de Luiz Vitella.